Era para ser apenas uma viagem a Nova York com o marido em comemoração ao aniversário. Mas 3 dias depois da volta, surgiram a febre alta, a dor de cabeça no corpo, tosse seca. Como ela não costumava ficar doente, procurou uma emergência. Assim que informou sobre a ida aos Estados Unidos, a médica foi taxativa. A senhora não vai poder sair daqui, a senhora vai ser transferida para um outro hospital, porque a senhora está com suspeita de H1N1. O ano era 2009. O mundo vivia uma epidemia de grandes proporções em vários países do mundo ao mesmo tempo. Foi a pandemia do H1N1, também chamado de influenza A. Só no Brasil, mais de 2.000 pessoas morreram em cerca de um ano. Cláudia acabou isolada da família durante 5 dias numa área restrita da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio. Os médicos entravam todos vestidos, paramentados, como se fossem astronautas, falavam comigo nessa distância, assim como você está, né? Tiravam a roupa, jogavam fora a roupa, não ficavam com a roupa. E a minha comida era colocada assim pela passagem. Os exames acabaram não confirmando a presença do vírus no organismo de Cláudia, mas recentemente ela teve de lidar mais uma vez com a doença. Agora, em 2016, foi a vez da cunhada apresentar os mesmos sintomas. Em apenas 3 dias, já tinha contraído uma pneumonia e precisou ser internada. Como os resultados laboratoriais ainda não saíram, a suspeita é a mesma, H1N1. Ela ficou 1 semana internada. E aí essa máscara é o que a gente usava para entrar no quarto, você só entrava no quarto com máscara. Não foi o que aconteceu comigo, não foi aquele tipo de isolamento. Já Beatriz nem precisou ser isolada ou internada. Ela, sim, recebeu a confirmação de que teve H1N1. Ela acredita ter sido infectada durante uma viagem de avião. Eu fui passar a Semana Santa em São Paulo, tá? E tinha uma pessoa tossindo muito, né, atrás de mim. Eu não ligo, como eu sou asmática, eu não ligo para a tosse de ninguém. Eu até compreendo, né, coitada, ela é asmática, nem eu tosse, parar e tal. E pela primeira vez aquela tosse me incomodou, tá? E calhou 3 dias depois eu começar a ter essa reação. Ela foi tratada em casa sob a orientação do médico. Os especialistas reconhecem que os casos de Cláudia e de Beatriz são exemplos de que a facilidade atual de mobilidade ajuda a rápida propagação da doença. O H1N1 é um vírus considerado relativamente novo, para o qual o nosso sistema imunológico não está preparado. A maneira de contaminação é de pessoa para pessoa, principalmente por meio de tosse, espirros ou de secreções respiratórias. Também pode haver transmissão por meio das mãos ou outras superfícies contaminadas. Alexandre faz parte da Comissão de Infecções Respiratórias da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia. Para ele, a principal recomendação é procurar a vacina disponível no mercado, já que os sintomas da atual H1N1 no Brasil podem ser facilmente confundidos com outros tipos de gripe. Comparando as questões de hoje, as preocupações de hoje, com aquelas de 2009, né, o vírus H1N1 que está circulando nesse momento não tem a agressividade que tinha em 2009. Em parte porque, muito provavelmente, a nossa população, né, foi infectada e teve um comportamento de defesa recém-adquirido. Uma hipótese de trabalho, né? Mas o fato é que esse vírus está circulando e tem causado casos de infecção por influenza com esse tipo de vírus. Alexandre explica que o vírus da gripe está em todo o planeta, chegando em determinadas partes do mundo de acordo com a estação do ano. Normalmente, o inverno é considerado o período mais crítico, não só por conta do clima mais frio, mas principalmente pela maior aglomeração de pessoas em ambientes fechados. Ele lembra que o H1N1 não está sozinho. O vírus da gripe é muito volúvel, né? Ele muda a sua superfície, né? Que facilita o contato e adesão, né, ao epitélio humano, né? Essas duas, vamos dizer assim, vou chamar de proteínas de superfície, uma é H e a outra é o N, né, que simbolizam as iniciais
né, desses dois tipos de proteínas. Né? E aí existem os subtipos, o H1N1, né, o N1, o N2, o H7, enfim, tem modificações em função da mudança dessas proteínas de superfície. Então, a cada ano, você tem que estudar qual é os vírus que estão circulando e atualizar a vacina para ser feita, né, a cada ano. Desde 2010, a vacina contra a gripe distribuída pelo Ministério da Saúde nos postos espalhados pelo país inteiro contam com proteção para 2 tipos do influenza A e 1 do influenza B. É a chamada trivalente. Já em consultórios particulares, é possível ter acesso à quadrivalente, que também protege contra um outro tipo do influenza B. A campanha nacional de vacinação contra a gripe está marcada para começar no dia 30 de abril e vai até 20 de maio, mas algumas regiões do país já decidiram antecipar o calendário, como em São Paulo. A Secretaria Estadual de Saúde aqui no Rio de Janeiro decidiu antecipar a campanha de vacinação em 5 dias. As autoridades não confirmam se a decisão foi tomada por causa do elevado número de casos ou por conta do aumento da procura em clínicas particulares e também em postos públicos. Os responsáveis pela vigilância e saúde apenas afirmaram que o governo federal enviou mais doses do que o previsto para o início da campanha. Mas nessa primeira fase, apenas 3 grupos vão ter acesso à vacina. De 25 a 30 de abril, gestantes, crianças a partir dos 6 meses e menores de 5 anos e pacientes renais crônicos podem procurar os postos de saúde. A partir daí, a imunização vai estar disponível também a quem tiver mais 60 anos, as mulheres até 45 dias depois do parto, profissionais de saúde, funcionários do sistema prisional, povos indígenas, população carcerária e a portadores de uma série de doenças crônicas, assim como diabéticos, imunossuprimidos, obesos, transplantados e portadores de trissomias. Para quem lida diretamente com os dados da H1N1 no Brasil, não há motivo para pânico. Existe uma mortalidade associada à circulação da influenza, isso em qualquer lugar do mundo, todos os anos. A gente também, de uns anos para cá, tem vivido uma melhora no diagnóstico, o que talvez as pessoas que morreram ano passado, por exemplo, como um quadro respiratório sem diagnóstico, esse ano podem ter sido identificadas como óbitos por influenza. Isso pode estar gerando também um aumento da procura.